Bom demais. Aleluia. Que coisa boa, amados. Coisa boa quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos aqui, né, adorando ao Senhor, louvando o seu santo nome. E que nós estamos com o coração preparados para receber uma mensagem, para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós somos sempre, né, dedicamos esse tempo, né? Não é que cada um de nós não tenha o seu tempo de devoção, que eu esqueci o nome agora. Devocional, já pensou? Me fugiu o nome do devocional. O tempo de devocional próprio, né? Mas é sempre tão bom, né? Quando nós estamos como igreja, adorando o nome do Senhor e preparados para receber aquela mensagem que vem dos céus para as nossas vidas, aquilo que Deus quer nos entregar, a forma como Deus quer tratar conosco como igreja, não é? Às vezes Deus quer dar uns puxões de orelha. Eu acho que não é o caso de hoje, não. Mas às vezes Deus quer dar uns puxões de orelha. E é tão bom, né? Quando a gente, como igreja, escuta uns puxões de orelha do Senhor. E é tão bom quando nós também estamos na presença dEle simplesmente para ouvir, né? O quanto Ele nos ama, o quanto Ele... E quando Ele puxa as orelhas é porque Ele nos ama também. Amém? Aleluia. Mas como é bom quando nós estamos para aprender da parte de Deus, receber aquilo, tudo maravilhoso. Queridos, tudo que é boa dádiva, tudo que é dom perfeito, vem do Pai das luzes e vem para as nossas vidas. Então, o que vem da parte de Deus é tudo bom para a gente. Amém? Aleluia. Sempre é bom, sempre é tudo de bom para as nossas vidas. Eu estava estudando a palavra e uma mensagem que veio bem forte ao meu coração é algo que é bem característico, né, da nossa visão, né, da nossa visão da fé, das nossas igrejas, e uma das poucas, ou uma das muitas coisas, melhor dizendo, que me impactaram logo quando eu tive acesso a essa palavra, né, que a gente chama de uma palavra revelada, a palavra da fé revelada. Eu vinha de uma igreja mais tradicional, de uma denominação mais tradicional, e muitas vezes a gente não escuta tanto isso. Então, quando a gente começa a ter acesso, né, a uma mensagem diferente, quando a gente tem acesso a uma literatura diferente, a algo que é um pouco diferente daquilo que a gente vinha ouvindo normalmente. Então, normalmente, isso é algo que sempre traz um impacto em nossas vidas. E quando eu comecei a ter acesso, né, ter conhecimento sobre uma literatura bem diferente do que eu tinha acesso antes, aquilo ali verdadeiramente me impactou. Então, eu comecei a ter acesso aos livros do irmão Reagan. Eu creio que quase todos aqui já tiveram acesso a pelo menos alguns livros do irmão Reagan, né? E são tão preciosos para as nossas vidas. Dois em particular que me impactaram muito. Quando eu cheguei, eu já fui brechar, ver se tinha ali na livraria. E tem, né? Quando você terminar o culto, você pode passar lá para comprar, se você ainda não tem. Foram os livros O Nome de Jesus e a Autoridade do Crente, né? Que livros maravilhosos, né? Como é uma literatura assim, que traz um impacto em nossas vidas quando a gente não entende muito ou não vem recebendo muito esse tipo de mensagem. E eu gosto quando o irmão Reagan ele começa a falar em um dos seus livros. Eu acho que esse é na Autoridade do Crente. Verdadeiramente eu não vi hoje se era nesse livro, mas se eu não me engano é em A Autoridade do Crente. Ele vem falando justamente uma história, em um desses livros, ele vem falando uma história de um homem que viveu por muito tempo nas ruas e ele não tinha recursos, né? Ele vivia como um mendigo nas ruas. Não é que ele não tinha os recursos, vocês vão entender. Ele vivia como um mendigo na rua, ele vivia aquela vida de pobreza mesmo, de miséria, e ele pedia esmolas na rua e tudo mais, e um dia esse homem morreu. E quando foram pegar esse homem, né, as autoridades foram levar esse homem para verificar do que é que ele tinha morrido, para fazer enterro, essas coisas, descobriram que ele andava com um cinto, uma cinta, e nessa cinta tinha $23 mil nela.
E olha que para o irmão Reagan estar citando isso deve ter acontecido assim, na década de 30, 40, por aí. Então, $23 mil você pode botar aí, que é como se ele tivesse, eu acho que para mais de $100 mil, eu acho que até mais, se você botar a inflação desse tempo todo, né? Então, aquele homem, queridos, ele vivia numa pobreza, mas ele tinha os recursos para não viver aquela pobreza. E o irmão Reagan, ele cita esse exemplo, muitas vezes para mostrar a tragédia que é a igreja hoje, que muitas vezes tem os recursos para usar na autoridade do nome de Jesus e não usa. Tem os recursos disponíveis e não utiliza. Não é? Então, essa é essa mensagem que ele traz no livro, justamente para introduzir um pouco essa mensagem daquilo que ele estava trazendo e voltando, né, ao começo, quando veio ao meu coração essa mensagem para hoje, foi justamente desse livro, né? A autoridade do crente. Tem ali, eu já olhei, tem para vender. Você vai passá-la, se você não tem ele em casa ainda, você vai passar, você vai comprar, se você já tem em casa, você vai pegar esse livro e você vai ler de novo, né? Você vai ler de novo, vai começar a folhear ele lá e ler de novo no seu tempo, mas você vai ler de novo. Sabe, queridos, é importante demais, como o profeta Oséias fala, né? O povo perece por falta de conhecimento. E como isso é uma verdade. Não é à toa que o profeta falou isso, né? O povo perece por falta de conhecimento. Quando a igreja ela não conhece alguma coisa, aquele homem, não é do exemplo, ele morreu sem a gente não sabe se ele tinha o conhecimento do que tudo aquilo valia, mas ele não tomou posse daquilo para viver uma vida melhor. E quando a igreja ela não tem o conhecimento, ela vive na ignorância, é ainda mais doloroso, porque você simplesmente não tomou uma decisão, não é, de não viver daquela forma. Você não vive daquela forma porque simplesmente não conhece, simplesmente não sabe. E é importante que a gente saiba, é importante que a igreja tenha o conhecimento, porque sem o conhecimento a gente perece, sem o conhecimento a gente morre, né? E sem o conhecimento, queridos, a gente não vive. Falando mais claramente sobre essa mensagem, sem o conhecimento a gente não vive a autoridade que Deus já nos entregou por causa da morte preciosa de Jesus na cruz, né? É uma autoridade que nos foi dada. Então, quando nós pensamos nisso, nós fazemos uma ligação com aquilo que o apóstolo Paulo, ele já falava, principalmente quando ele escreveu para a igreja de Éfeso, né, que ele escreveu para os Efésios, e o irmão Reagan fala disso também. Eu vou falar muito do irmão Reagan hoje, tá bom, irmão? Porque a gente precisa ter também essa lembrança, né? Sabe que às vezes eu fico pensando, eu e Lívia particularmente, nós temos 25 anos, tive que fazer as contas agora, né? Porque eu me lembrei que eu tenho 25 anos de casado, e a gente chegou no Verbo da Vida um ano antes de casar, então eu tenho 26 anos de Verbo da Vida, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente vai passando o tempo, e eu sei que dentro das nossas igrejas, vão ter aqueles que estão há mais tempo do que eu, vão ter os que têm um pouco menos tempo do que eu, e tem os que estão chegando agora, não é? Então, aquilo que me impactou, eu desejo que impacte a sua vida também, né? Aquilo que trouxe um impacto na minha vida de conhecimento da palavra, daquilo que eu não conhecia, e hoje eu conheço, ou naquele momento eu passei a conhecer, eu quero que traga um impacto para a sua vida também. Mas muitas vezes, aí onde eu queria chegar, muitas vezes nós estamos há 26 anos ouvindo essa palavra, e muitas coisas, aquilo que é a base, não é, da nossa fé e do nosso conhecimento, às vezes vai meio que se perdendo, se esvaindo. Por quê? Porque a gente não mantém, não é, esse conhecimento ativo. Então, por isso que é importante que você tenha o livro Autoridade de Jesus na sua casa, mas que você leia. Amém. Você não vai ler uma vez por ano, você vai ler uma vez de 2 em 2 anos, mas você vai ler. Eu confesso que eu não li a Autoridade de Jesus de 2 em 2 anos, senão eu já tinha lido
13 vezes, né? Eu não li ainda a autoridade de Jesus 13 vezes, mas poderia ter lido, né? Poderia, em algum momento da minha vida, ter me livrado de algumas coisas, né? Ter essa informação, né? Esse conhecimento da parte de Deus tão fresca na minha vida. É importante quando a gente tem o conhecimento fresco em nossas vidas, né? Eu acho engraçado quando a gente estou conversando, por exemplo, estou conversando com o Natan. Aí Natan diz, passou mais um dia que eu não precisei usar o teorema de Pitágoras, né? Então, passou mais um dia na minha vida. Acho que na minha vida já passou uns 30 anos que eu não precisei usar o teorema de Pitágoras, né? Mas, realmente, se eu não sou um engenheiro, um matemático, eu não vou precisar realmente do teorema de Pitágoras. Mas, queridos, do conhecimento da palavra eu vou precisar todos os dias da minha vida. Do conhecimento dessa palavra eu vou precisar todos os dias da minha vida. Então, quanto mais conhecimento eu tenho das coisas simples e poderosas da palavra, melhor para a minha vida. Vai ser muito mais importante para a minha vida. Vai ser muito mais útil para a minha vida que eu tenha o conhecimento de que eu pereça. Porque quando a palavra diz, quando o profeta diz assim, olha, o povo perece por falta de conhecimento, muitas vezes não é porque você vai morrer, é porque aquilo ali vai causar um dano para a sua vida. Né? Então vai causar um dano para a minha vida quando eu não conheço o Espírito Santo. Quando eu não conheço as revelações e o poder do Espírito Santo em mim. Né? Então quando eu não conheço, quando eu não sou batizado no Espírito Santo, quando eu não oro em outras línguas, quando eu sequer sei, né? Porque outra informação preciosa que me impactou quando eu cheguei diante dessa palavra da fé, dessa palavra revelada, de uma palavra pentecostal, de que o Espírito Santo está disponível, de que os dons do Espírito estão disponíveis, de que eu posso orar em outras línguas, de que isso é uma ferramenta preciosa do Senhor para a minha vida. Queridos, isso é poderoso demais, né? É poderoso demais isso, e a gente precisa manter isso em ação em nossas vidas, né? Nós não podemos perecer por falta desse conhecimento, por falta dessa ação em nossas vidas. Precisa ser algo que a gente realmente mantenha muito vivo em nós. Então o irmão Reagan, quando fala nos seus livros, ele diz assim, olha, eu oro para mim a oração que Paulo orou aos Efésios. E se você não tiver, se você pode ligar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, eu acho até que a mídia vai colocar aqui no telão também, mas você pode abrir lá em Efésios capítulo 1, lá no verso 16. E Paulo, escrevendo para os Efésios, ele diz assim, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-me em minhas orações. Aí Paulo vai falar a oração, né? De como é a espécie, como é, o que é que ele deseja aos Efésios. E ele diz, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Que coisa maravilhosa. Agora coloca isso para você como uma dica, né? Como um ensinamento que o irmão Reagan passou. Quando você faz disso uma instrução para a sua vida, você pedindo a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que me dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os meus olhos, os olhos do meu coração, sejam iluminados, a fim de que eu conheça a esperança para a qual ele me chamou, e as riquezas da gloriosa herança que eu tenho nele, né? E as incomparáveis grandezas do seu poder para comigo.
e que eu que creio, conforme a atuação da sua força em mim. Queridos, é poderoso demais isso. Já pensou você todo dia, você, Senhor, abre os olhos do meu coração, não é? Me dá espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento seu. Queridos, quando nós pedimos, Deus dá. Deixa eu te dar essa revelação. Quando você pede, Deus dá. Aleluia. Então, se você pede isso para Ele, Ele vai te dar. E o que traz impacto para as nossas vidas numa oração como essa, se você tiver o hábito de fazer, é que Ele diz assim, olha, tem um propósito. Tem um propósito quando você pede isso ao Senhor. A fim de que eu conheça a esperança para a qual Ele me chamou. As riquezas da herança que eu tenho nele. Eu quero conhecer as riquezas da herança que eu tenho no Senhor. Aleluia. Eu quero conhecer a incomparável grandeza do seu poder, do poder dele em mim. Aleluia, queridos. Isso é poderoso demais. Você já imaginou você com essa liberação da parte de Deus sobre a sua vida? Você conhecendo a esperança para a qual Ele o chamou, você conhecendo a vontade de Deus para a sua vida, a vontade plena de Deus para a sua vida, os caminhos que Ele quer que você trace, porque quando Ele te mostra a esperança para a qual Ele chamou, Ele vai te mostrar as riquezas da gloriosa herança que você tem nele. Deus, Ele tem prazer em te dar a revelação do que Ele tem para a tua vida e de te dar os recursos para isso. Te mostrar os recursos que você tem nele para isso. Aleluia. Isso é poderoso demais. Mas Paulo continua lá no capítulo 3 e ele diz assim, 3,14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro para que as suas gloriosas riquezas, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Agora, da mesma forma, coloca isso para você. Quando você ora ao Senhor, queridos, para que você possa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que é que Paulo e Deus está dizendo aqui? Que Ele quer que você conheça a Deus, queridos, em toda a sua plenitude. É claro que nós não vamos conhecer. A palavra mesmo de Deus diz que a nossa eternidade será conhecer o Senhor. Então nunca vai deixar de ter algo que nós possamos aprender da parte de Deus. E é na nossa eternidade. Não é depois de 1 ano, de 10, de 100, de 1000, de 2000, de 10.000. É a nossa eternidade a conhecer o Senhor. Mas mesmo assim, o desejo de Deus é que você ore para, estando arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os outros irmãos, você possa compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para com você, para comigo. Então o que é que Deus está dizendo? Que o desejo dele é que você busque a Ele em toda a sua plenitude, porque Ele tem prazer de te dar as informações que você quer. Tem prazer em te dar o conhecimento que você precisa. É claro, amados, que Deus Ele sempre vai dar esse conhecimento na medida que Ele acha que você é capaz de receber o conhecimento, né? Deus Ele não vai te dar revelações poderosíssimas sobre a sua vida se você não é capaz de receber essas revelações naquele momento.
Por isso que esse tipo de desejo do nosso coração, não é que você vai fazer, você não vai fazer só hoje, quando você chegar em casa. Você não vai fazer só no seu devocional de amanhã. Isso é o tipo de busca do Senhor que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. É conhecer o Senhor, conhecer a plenitude do Senhor, conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Nós precisamos conhecer o Senhor em toda a sua plenitude. E é o desejo dele nos revelar isso. Amém? É o desejo de Deus nos revelar isso. Então, nós precisamos, amados, receber esse espírito de sabedoria e de revelação para que esse desvendar de Deus aconteça em nossas vidas. Nós não podemos tratar Deus, amados, como um desconhecido. Nós não podemos tratar Deus como alguém que está muito distante. Já passou o tempo disso, né? Já passou o tempo disso. Já passou o tempo de entrarmos em grandes catedrais e acharmos que Deus é grande demais e nós somos pequenos demais dentro daquela imensidão. Já passou o tempo de nós acharmos que estamos distante demais de Deus. Não, queridos. Deus, Ele está em nós. Deus habita dentro de nós. Nós cantamos uma canção hoje que diz assim... eu não vou cantar não, vou só dizer a letra. Eu quero estar nos átrios do Senhor, não é? Da onde flui o meu prazer é estar na casa do Senhor, aonde flui o amor, não é isso? O meu prazer é estar na casa do Senhor, da onde flui o amor. E muitas vezes, muito tempo, né? Há muito tempo, eu ficava pensando, rapaz, o meu prazer é vir à igreja, porque na igreja é onde vai fluir o amor. É para ser assim também. É para ser assim. Mas sabe, queridos, quando nós cantamos algo desse tipo, nós estamos dizendo, olha, o meu prazer é estar ou viver na casa de Deus, que hoje sou eu mesmo, da onde flui o amor. Da onde flui o amor? De mim. O amor flui de mim. Então o meu prazer é viver a fluência desse amor. Nós, como crentes, nós precisamos aprender a viver a fluência desse amor. Porque isso tem que ser prazeroso para a gente. Isso tem que ser prazeroso para mim, tem que ser prazeroso para você. Então nós não podemos simplesmente cantar, o meu prazer é estar na casa de Deus onde flui o amor, pensando que você vai chegar na igreja e esse amor só vai fluir daqui. Que seja assim também. Porque se o amor vai fluir de cada um de nós... Então esse ambiente aqui vai ser um ambiente completamente diferente. Completamente diferente. Mas eu preciso entender que isso tem que partir de mim. Esse ambiente só vai ser diferente se eu entender que esse amor precisa fluir de mim. Amém? Precisa fluir de mim. Então quando nós entendemos essa revelação de Deus em nossas vidas, queridos, quando nós entendemos que esse espírito de sabedoria e de revelação, ele é me dado, e esse espírito de sabedoria e de revelação é o que faz a minha vida mudar, então eu começo a ver, ou a perceber e a viver as coisas de Deus diferentes em minha vida. E quando as coisas de Deus estão diferentes em minha vida, vai estar diferente na vida do meu irmão, porque eu vou conseguir impactá-lo. Por isso que a oração diz que a conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Qual é a finalidade de eu conhecer isso? É ser cheio, eu ser cheio de toda a plenitude de Deus. E quando eu sou cheio de toda a plenitude de Deus, eu conheço a Deus. E Deus é amor. Deus é amor. Então eu passo a ser cheio desse amor de Deus. Desse amor de Deus. Então quando eu conheço, queridos, essa revelação, quando eu conheço aquilo que Deus tem para a minha vida, eu começo a perceber que eu por algum motivo, eu não estou vivendo aquela plenitude que Ele tem para mim. E eu preciso conhecer isso. Então quando nós entendemos isso, quando nós pegamos essa revelação, né, daquele mendigo que tinha
recursos, mas não usava. Eu preciso trazer isso para a minha vida. O que é que eu tenho da parte de Deus que eu não estou usando? O que é que Deus já proporcionou para mim e eu não estou utilizando? Existe alguma coisa? Isso tem que ser uma busca em nossas vidas, não é? O que é que Deus já me proporcionou e eu não estou usufruindo disso? E quando nós falamos mais especificamente, né, desse tema que eu citei, que era do livro do irmão Reagan, A Autoridade do Crente, depois, se algum diácono puder entrar ali na livraria, pega ali um livro. Ah, a Vonina está aqui, ó. É a dona da livraria. Obrigado, Vonina. Quando nós... Pode pegar os dois, viu, Vonina? No nome de Jesus e a autoridade do crente, que eu vi que tem os dois aí já. Quando nós entendemos isso, queridos, nós precisamos entender, né, essa autoridade em nossas vidas. Tem um exemplo que a gente cita muito, esse eu não me lembro se o irmão Reagan fala dele, mas normalmente a gente sempre dá esse exemplo de autoridade, que é o do guarda de trânsito, né? O guarda de trânsito pode ser um cara bem grandão, feito aquele jogador de futebol Hulk, ou pode ser o cara mais fininho do mundo, um guarda de trânsito bem pequenininho, fininho assim. Se ele tiver vestido de guarda de trânsito no meio da pessoa e ele fizer assim, todo mundo para. Pelo menos é para parar, né? Coitado, fiquei com pena do pequenininho agora. A autoridade do crente, ó, que você vai procurar lá na livraria depois, e o nome de Jesus. Queridos, 2 livros tão maravilhosos. A gente não pode deixar de ter livros como esse em casa de jeito nenhum. Para ler, para reler de novo, não é? Quantas vezes sejam necessários, para que isso aqui seja verdadeiramente uma verdade em nossas vidas. Então não deixa de ler não. Vou ver se eu deixo aqui para fazer a propaganda. Ai, o desastre em pessoa. Agora eu vou aproveitar e tomar a água. Não, aí tá não, não presta mais não, caiu todinho aí dentro da caixinha. Então, quando a gente tem, queridos, esse exemplo de autoridade, se não quiser mexer aqui agora, não tem problema não, a não ser que tenha molhado aqui o carpete aqui, viu? Por mim não tem problema não. A gente entende assim, por que esse guarda de trânsito ele faz isso? Porque ele foi investido de autoridade. Mas o mais importante do que ele ter sido investido de autoridade é ele saber que tem essa autoridade. Porque senão ele não iria para o meio das pessoas levantar a mão para carro nenhum parar, né? E por que o carro para? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele foi para lá e ele foi porque ele sabia que tinha autoridade para fazer isso, né? Então, quando nós entendemos essa ilustração, esse aspecto da autoridade que está em nós, queridos, ou que está naquele guarda, nós vamos começar a entender. Rapaz, essa diaconia é eficiente demais, viu? Deixa eu só afastar mais um pouquinho aqui. Sem derrubar mais nada, né, Vonina? Prontinho. Agora eu acho que aqui sem o negocinho do negócio não vai dar para fazer a propaganda não. Aqui, ó. Pronto, ó, bem bonito, ó. Parece até que foi feito para isso. Só não posso mais tomar água. Mas eu já botei no copo aqui, ainda tem. Aí a gente vai lembrar lá de uma passagem que tem no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 19, Jesus ele diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia, aleluia. Uma frase tão simples. Eis que te dei a autoridade
para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não é sobre uma parte do poder do inimigo, não é nem sequer sobre a maior parte do poder do inimigo, mas é sobre todo o poder do inimigo. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando a gente vê essas duas palavras, né, eu estou dando aula no Rema também, e eu já disse para os alunos, eu sempre vou citar aqui como é no grego, né, mas é porque eu não entendo nada de grego, mas a gente lê, né, no livro, a gente diz, olha, no grego diz isso, aí a gente traz, né, como ilustração, porque fica bonito, né? Diz, olha, no grego diz isso, fica um negócio bem ilustrado, bem bonito. Agora, depois, se você quiser saber outra palavra de grego, eu não sou a pessoa indicada para você vir perguntar, né? Mas, enfim, nessa aqui, né, eu procurei ver o que é que tinha no grego, e essa palavra autoridade é a palavra exousia. Exousia. E ela quer dizer, queridos, algo maravilhoso. Ela diz que é o poder da autoridade e do direito. O mesmo poder do guarda de trânsito. O mesmo poder do juiz que dá uma sentença e diz assim, olha, fulano, você está preso por 20 anos. Quem é que pode dizer o contrário daquilo? Só outro juiz, não é? Porque aí vai ser um recurso que ele vai entrar, mas naquele momento a pessoa está condenada. Quem é que deu autoridade para o juiz fazer isso? O poder que está sobre ele, não é? O Estado determinou isso. Então, essa palavra aqui que Jesus usa, a exousia do grego, é o poder delegado, é o poder de direito, é o poder de governar, é o poder de alguém de que tem a vontade e as ordens devem ser obedecidas por outros. Olha só que coisa maravilhosa. Tudo isso é o contexto dessa palavra, ou seja, era uma palavra do direito, era uma palavra de autoridade. Né? Então, quando Jesus diz assim, olha, eu te dou autoridade, é a autoridade na sua forma mais plena. É a autoridade que foi dada por alguém que realmente tem a autoridade de dar. Tem a competência de dar de passar aquela autoridade. Só que você pode pegar assim e pensar assim, mas sobre todo o poder do inimigo. Aí o inimigo também tem um poder. Aí aqui já não é a palavra autoridade, já não é a palavra exousia, é a palavra dinamis, né? Ou dunamis. Essa palavra, ela já é um poder mais de força bruta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no reino espiritual, o poder da autoridade de Deus, ele é maior do que a força bruta do diabo. Ele é maior do que a força bruta do diabo. Aleluia. Então o diabo, a força bruta dele, queridos, sobre as nossas vidas, se porventura ele quer usar, nós temos uma autoridade que está acima dessa força bruta do diabo. Aleluia. E Jesus disse, eu te dou todo. Você tem autoridade para derrotar todo o poder do inimigo. Todo ele, amados. Não tem mais nada que vai permanecer diante de nós, porque no reino espiritual, o diabo, ele sabe disso. Por que que o profeta Oséias disse assim, que o povo perece por falta de conhecimento? E olha que ele falou no Velho Testamento, na velha aliança. Por que que ele disse isso? Porque quando nós não temos conhecimento, nós não temos autoridade. Digamos que tivesse saído no Diário da Justiça, que João, vou dar o exemplo de João aqui agora, que João é um juiz, agora foi nomeado juiz não, porque tem que fazer concurso público, mas o guarda de trânsito também tem que fazer, né? Então não posso nem dar o exemplo. Mas eu vou dar o exemplo assim mesmo, porque senão eu fico sem exemplo. Então, João foi nomeado guarda de trânsito, nomeado lá, agente de trânsito lá. Guarda de trânsito. Aí, só que João, ele não estava esperando que saísse essa nomeação dele lá no Diário da Justiça, no Diário Oficial, né, melhor dizendo. No Diário Oficial, ele não viu, né? Ele não foi lá no departamento correto pegar a roupa dele de guarda de trânsito. Então, João não é doido, então ele também não vai lá para as pessoas levantar a mão pedindo para o carro parar ali no sinal. Nem se tivesse sem sinal, se o sinal tivesse quebrado. Ele não vai fazer isso, porque ele tem juízo, né? Eu acho que ele não ia fazer, não. Porque ele tem juízo para fazer. Mas você sabia que ele podia ir lá fazer isso?
porque ele já tinha sido nomeado com a autoridade para fazer isso. Por que ele não fez? Porque ele não sabia. Porque ele não sabia, ele não tinha o conhecimento que ele podia fazer isso. Então, quando nós recebemos do próprio Senhor Jesus a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, queridos, nós só vivemos sobre o poder do inimigo se a gente não tiver o conhecimento de que nós temos essa autoridade. Ou melhor, por duas razões. Ou porque você não tem o conhecimento, ou porque você não quer usar essa autoridade. Porque aí João, já vestido de guarda de trânsito, viu lá que o sinal estava quebrado, viu lá que o trânsito estava super confuso ali na Epitácio Pessoa, esquina da Epitácio Pessoa com o Maranhão, ali na esquina do Ministério da Fazenda, né? Aí ele foi ali, passou por lá e ele não quis parar para ajeitar o trânsito ali, para usar a sua autoridade para ajeitar o trânsito. Também pode acontecer. Então nós não usamos dessa autoridade quando não temos o conhecimento e quando não queremos. E nenhuma das duas é o desejo de Deus para a sua vida. Nenhuma dessas duas formas é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus quer te dar o conhecimento que você tem essa autoridade e Deus quer que você use. Deus deseja que você use essa autoridade. Ele deseja, queridos, que você esteja diante de uma serpente ou de um escorpião e de um poder e de uma investida do inimigo, e o desejo de Deus é que você use a autoridade que você tem. Amém. Que você faça uso disso. Porque essa nossa autoridade, queridos, ela é uma autoridade que ela se fundamenta na maior obra de Deus de toda a história do universo. E eu vou te mostrar isso. Nesse mesmo livro de Efésios, na continuidade de uma passagem que a gente já leu, diz assim, eu vou ler desde o começo, porque fica mais fácil de você entender. Lá em Efésios 1,16, que a gente já leu, diz assim: e não deixo de dar graças por vocês, mencionando-me em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aí ele continua. Conforme a atuação da sua poderosa força. Ele diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche, que tudo enche em todas as coisas. Aleluia, aleluia. Queridos, isso aqui é poderoso demais. É poderoso demais. O qual, ele diz no 19, segundo a eficácia da força do seu poder. A eficácia da força do seu poder. O poder tem uma eficácia. O poder, ele atua. E o que é esse poder que atua? O qual ele exerceu em Cristo, esse poder que atua, é o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos.
Aleluia. Esse poder que atua em nós é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia. E quando ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder o fez assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado. Aí vem a autoridade, o lugar aonde Jesus está agora. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele continua para dizer aonde nós estamos nisso, não é? Porque Paulo está dizendo assim, olha, eu oro por vocês, ele está dizendo aos Efésios, olha, eu oro para vocês por isso. Mas por que é importante que vocês tenham isso? Por que é importante que vocês tenham esse conhecimento? Ele diz, porque é a eficácia desse poder que foi exercida para vocês em seu favor, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir. Queridos, não existe nada acima do poder que está em Jesus Cristo. Não existe nada acima do poder que está em Jesus Cristo. Desse poder que ele disse, eis que vos dou a autoridade. Aleluia. A mim. Ele disse a mim, eis que vos dou, eis que te dou, Vinícius, toda a autoridade. Então pense assim de vez em quando. Rapaz, Deus me deu, obrigado, Senhor. Diga assim ao Senhor, obrigado, Pai, porque você me deu toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E essa autoridade está acima de todo o poder do inimigo. E eu sei que eu tenho essa autoridade, porque eu estou em Cristo Jesus, que está assentado à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E esse mesmo nome pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu a quem? A igreja. Aleluia. O deu a igreja. Diga, ele me deu. Aleluia. Porque ele te deu. Aleluia. Porque ele te deu esse poder. Ele te deu essa autoridade. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, juntando tudo, né? Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja, queridos, está junto com o corpo. Não existe cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça. A cabeça e o corpo são um só. Amém. Nós estamos assentados com Cristo. Amém. Nós estamos nos lugares celestiais. Nós estamos acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Nós, igreja, somos esse corpo que está sentado nessa posição. Aleluia. Essa grandeza, queridos, que foi dada à igreja, é algo que nós não podemos desprezar como algo que foi pequeno, não. A palavra está dizendo que esse poder foi o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não existe nenhum evento na história do universo que tenha sido mais poderoso do que a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele morreu com o pecado, o meu e o seu, e havia um decreto de Deus, por causa do pecado, que quem morre no pecado vai pagar pelo pecado. E foi isso que Jesus Cristo fez. Aleluia. Ele voltou. Aleluia. Foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo pagou pelo pecado. Mas quando ele estava lá, queridos, que ele desceu às regiões mais baixas da terra, como a palavra diz,
o diabo ele ficou, e ele ressuscitou, o diabo ficou assim meio sem entender. Espera aí, e o pecado? Mas ele pagou o preço pelo pecado. Ele pagou o preço pelo pecado. Foi esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por quê? Porque era um inocente pagando o preço pelo pecado. Ele não poderia permanecer ali. Então aquilo ali, queridos, foi o maior poder da história do universo, do que Deus já fez. Não foi Deus ter criado o mundo, não foi Deus ter criado o homem, não foi Deus ter aberto o mar vermelho para Israel passar. Não, queridos, o maior poder que já foi exercido por Deus na história do universo foi ter ressuscitado Jesus dentre os mortos. E é esse mesmo poder que está disponível para mim e para você. E é o que a palavra está dizendo aqui agora. Quando aquele fato aconteceu, lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo falando para os colossenses, ele diz assim, lá em Colossenses capítulo 2, verso 13. Eu sei que eu estou falando vários e vários versículos que você já conhece, como a gente diz aqui, né, de cor e salteado, né? Mas, amados, é tão importante quando isso chega no nosso coração, como uma palavra rema, como uma palavra revelada, que vai fazer a diferença para as nossas vidas, né? Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia, aleluia. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, mas ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E quando ele perdoou todos os nossos delitos, a palavra diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava da ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia, aleluia. Não sei se você faz ideia do que é que Paulo estava falando aqui, ou da forma como Paulo estava falando. Mas naquela época de Paulo, como ele estava vivendo o ápice, né, digamos assim, do Império Romano, né, e a humanidade vinha de vários impérios, né, que já tinham passado. O Império Romano agora era o império forte da época. E o que é que acontecia? O que é que o Império Romano fazia? Invadia, conquistava. Quando se invadia e conquistava, o que é que tinha que se mostrar? Que agora se tinha autoridade. Sobre quem? Sobre o rei que tinha acabado de ser conquistado. Não adiantava, amados. Não adiantava você simplesmente conquistar o território. Você tinha que mostrar, o império da época, tinha que mostrar que tinha autoridade sobre aquele território agora. Agora, se o rei José, acho que não tinha nenhum rei com esse nome não, mas se o rei José era de uma determinada área ali, que foi conquistada pelo Império Romano, e o Império conquistou aquilo ali, como é que ele mostrava para o súdito que aquela área ali era dele agora? Pegava o rei, colocava dentro de uma carrocinha lá engradeada, sem roupa nenhuma, porque ele estava agora despojado de toda a autoridade, e desfilava com aquele rei publicamente, para mostrar que aquele homem agora não tinha mais autoridade nenhuma. Não tinha mais autoridade nenhuma. A autoridade agora era de quem? De quem estava carregando ele. O Império Romano estava carregando aquele homem despojado de toda a autoridade, nu, pelado, sem coroa, sem nada. Era assim que ele era carregado. Agora, para a gente hoje, uma ilustração dessa pode não parecer muita coisa. Mas aí Paulo diz assim, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, havia um escrito de dívida que era contra nós,
e estava na posse de um rei que tinha uma determinada autoridade sobre as nossas vidas. E ele diz que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Nós éramos escravos desse rei, porque havia uma cédula lá escrita, olha, Vinícius pecou, e porque Vinícius pecou, ele agora é seu escravo, ele agora é seu súdito. Então não tinha nada que eu pudesse fazer, porque estava escrito que era assim. E essa ordenança que era contra mim e que me era prejudicial, ela foi removida inteiramente e ela foi cravada na cruz. E para mostrar que aquela ordenança que era contra mim, que foi cravada na cruz, não tinha mais nenhuma influência sobre a minha vida, no mundo espiritual ainda foi feito diferente. Em vez de ter só rasgado essa cédula e pregada na cruz, ele pegou e despojou os principados e as potestades publicamente e os expôs ao desprezo. Jesus, queridos, ficou agora investido de toda a sua autoridade, investido agora de quem ele era. Ele pegou esse rei que antes tinha um escrito de dívida contra a nossa vida, esse rei que tinha autoridade contra as nossas vidas, e ele os expôs publicamente no reino espiritual para dizer assim, olha, esse agora não tem mais autoridade nenhuma. Aleluia. Não tem mais autoridade nenhuma. Tudo que ele podia fazer contra esses com quem a cédula foi rasgada, não tem mais força nenhuma, não tem mais autoridade nenhuma. Aleluia. Aleluia. O diabo, queridos, ele foi completamente paralisado em nossas vidas. Mas quando é que a gente não entende isso? Quando a gente não entende essa autoridade que nós temos. Quando nós não recebemos essa autoridade que nós temos, não tomamos posse. Quando a gente não olha no diário oficial. Olha o diário oficial aqui. Aleluia. Quando a gente não olha que nós já temos essa autoridade, que nós podemos nos revestir dela e dizer, diabo, ó, para fora. Pode fugir daqui. Aleluia. Pode fugir daqui. Nós estamos, queridos, identificados com essa vitória. Nós nos identificamos com essa vitória. A Bíblia, ela declara que nós fomos assentados com Ele. A Bíblia, ela declara que nós fomos assentados com Ele. Lá em Efésios, que nós já lemos, né? Em Efésios capítulo 2, no verso 5, diz no verso 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos na natureza merecedora da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando nós estávamos mortos em transgressões. Pela graça somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele ainda continua e diz, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Existe uma bondade da parte de Deus para conosco, queridos, que foi nos fazer assentar juntamente com Ele, que foi passar a viver essa autoridade de trono. A igreja, mas ela precisa deixar de viver, deixar de ser uma igreja da cruz apenas. A cruz é importantíssima, a gente acabou de ler. A cruz é onde o nosso escrito de dívida foi gravado nela. Mas a igreja hoje é a igreja que ressuscitou com Cristo. Não é a igreja que está pregada mais naquela cruz. Não é a igreja sofredora. É a igreja triunfante. Tem um livro também. E ainda tem um livro também para você comprar ali, para botar aqui no comercial. A igreja triunfante. Vá comprar ele também. Nós hoje somos a igreja triunfante, queridos. Nós somos a igreja que triunfa sobre todas as coisas. Nós precisamos viver essa autoridade. Nós temos essa autoridade. E essa autoridade é exercida, peraí, deixa eu mexer com calma.
para não derrubar mais nada. Essa autoridade é exercida no nome de Jesus. Essa autoridade é exercida no nome de Jesus. Aleluia. É no nome dele. Jesus, ele mesmo diz lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz assim, ide por todo mundo. Como é que você vai? Você vai, queridos, investido dessa autoridade. Mas quando nós não entendemos que temos essa autoridade, nós simplesmente vamos viver derrotados. Porque o diabo, ele quer que você viva derrotado. O diabo, ele quer lhe influenciar a viver derrotado. O diabo, ele não quer, amados, que você viva a plenitude do que Deus tem para você. O diabo, ele sabe que é um derrotado. Esse despojamento aqui que nós já lemos, foi com ele. Ele sabe quem ele é. Então, quando ele sabe que ele é, qual é a grande missão do diabo hoje ainda no mundo? Principalmente na igreja. É fazer com que a igreja ache que ele continua todo poderoso e que ele tem poder para mexer em sua vida, para lhe atacar, para lhe matar, para lhe ferir, para fazer um escambau em sua vida. Mas ele não tem mais, amado. Toda a autoridade foi dada a você agora. Porque você agora está assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo nome. Acima de todo nome. Aleluia. 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 Filipenses 2,9 diz, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Aleluia. É todo joelho. Aleluia. E essa é a autoridade que nós temos. Amém? Essa é a autoridade que nós temos. Eu já vou encerrar. E eu queria ter, ainda dava um tempinho aqui para a gente se divertir. Mas eu gosto de uma passagem que o irmão Reagan cita em um livro dele. E agora já citando outro grande homem de Deus. Ele cita no livro dele outro grande homem de Deus que é Smith Wigglesworth, né? Nome bem bonito, bem difícil também de falar. Quem gostava de falar ele era Pastor Bud, né? Que ele dizia, eu não sei falar algumas palavras em português, irmão, mas você também não sabe dizer Smith Wigglesworth. Aleluia. E o irmão Reagan cita uma passagem no livro dele que ele diz assim, Reagan citando Smith Wigglesworth, diz que ele estava numa esquina esperando um ônibus, quando viu uma mulher sair de um prédio, seguida por um cachorrinho. Ela se virou e disse com uma voz bem mansa e carinhosa para o cachorrinho, querido, você vai ter que voltar, você não pode vir comigo. Coisa de mãe de pet. O cachorro nem ligou, né? Ela continuou andando, porque ia pegar o ônibus e o cachorrinho continuou indo. Só que aí o ônibus foi chegando, ela viu que o ônibus estava chegando. Foi chegando. E ela não podia deixar o cachorrinho na rua. O que é que ela fez? Deu uma ordem. Disse, volte. Aí o cachorrinho voltou. E a passagem diz que Smith Wigglesworth viu isso, né? E aquilo ali na mesma hora mexeu com o coração dele. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos pedindo, né? Nós estamos solicitando ao diabo, diabo, não faça isso não, por favor, né? Não faça isso na minha vida não, por favor. O senhor poderia fazer a gentileza, né? De não agir comigo dessa forma. Mas sabe, queridos, quem tem autoridade não faz isso não. Quem tem autoridade diz assim, saia daqui. Né? Volte para a sua insignificância, dentro daquela jaula onde você foi exposto publicamente. Aleluia.
Aleluia. Esse é o lugar que nós precisamos estar. Amém? Esse é o lugar que nós precisamos viver. Então, eu não sei, eu acho que vai esgotar todos os livros da livraria hoje, a autoridade do crente e o nome de Jesus, né? Então, você não perde a oportunidade de ter em casa. Você que já tem em casa, você pega para ler de novo, para relembrar, não é? Para buscar novamente tudo aquilo que te traz esperança, não é? Não perde, não deixa de exercer essa autoridade, queridos, não deixa de viver o melhor que Deus tem para a sua vida, e o melhor que Deus tem para a sua vida só e unicamente só vivendo esse nível de autoridade aqui que a palavra diz que nós temos. Amém? Você pode